Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes. Vamos trabalhar uma aula sobre blocos econômicos de geografia. É uma aula que pode ser destinada principalmente para os alunos do primeiro ano, mas pode ser usada também por alunos de outras séries. Tá? Então, aqui no que se refere aos blocos econômicos, pessoal, nós vamos trabalhar inicialmente com o surgimento dos blocos econômicos. Vamos discutir um pouquinho isso de forma bem breve, tá? Bem introdutória. E vamos também trabalhar aqui os objetivos dos blocos econômicos, né? Vamos verificar assim, de forma breve também, quais os objetivos dos blocos econômicos. Então, no que se refere ao surgimento, pessoal, nós podemos dizer que os blocos econômicos eles surgiram na Europa, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Eu posso dizer assim que o modelo inicial das associações econômicas ou blocos econômicos, ele vai se dar dentro do continente europeu. Dentre os fatores que eu posso citar para isso, eu vou dizer aqui a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela teve aí como grandes vencedores os Estados Unidos e a União Soviética. Só que os países europeus eles acabaram perdendo demais com a Segunda Guerra Mundial, sobretudo porque eles foram palco da guerra, tiveram sua estrutura totalmente comprometida e perderam muito das suas colônias na África e na Ásia. Isso fez com que houvesse um grande enfraquecimento do continente europeu. O continente europeu enfraquecido vai fazer com que os Estados Unidos e a União Soviética comecem a ter pretensões de querer dominar essa área. O que acaba ocorrendo, né? Metade da Europa fica socialista, metade da Europa fica capitalista devido à Segunda Guerra Mundial ou os resultados da Segunda Guerra Mundial. Outro elemento que a gente pode citar também é a necessidade de reconstrução do continente europeu, pessoal. O continente europeu, como eu falei anteriormente, ele ficou bastante devastado, ele ficou destruído. Pontes, áreas produtivas, áreas industriais, áreas agrícolas, tudo isso acabou sendo bombardeado, né? A guerra, ela não deu trégua realmente dentro dessa área da Europa. E aí, então, pela necessidade de reconstrução, os países da Europa, eles precisaram pensar uma solução. Bem, outro elemento aqui seria deixar as rivalidades de lado. Por quê, pessoal? Porque a Alemanha, que foi pivô da Primeira Guerra Mundial, que foi o pivô da Segunda Guerra Mundial, se envolveu em conflitos com os vizinhos justamente por causa de território. Então, se os países europeus não procurassem ter, de alguma maneira, uma justificativa para eles pararem de brigar, esses países poderiam se envolver numa outra guerra que poderia ser considerada uma terceira guerra mundial. Tá? Então, neste contexto aí, a necessidade de fazer com que os países europeus eles ficassem unidos, que eles deixassem de brigar, que eles não viessem novamente criar alianças, bélicas pelo menos, fez com que surgissem as primeiras associações econômicas. Esse é o contexto, tá? Outra coisa, os países europeus perceberam que eles poderiam ficar dependentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham criado um plano chamado Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica dada aos países da Europa. Claro que uma das intenções deste plano era fazer com que o sistema capitalista se fortalecesse ou voltasse a se fortalecer e o sistema socialista não avançasse na Europa, mas é claro que também os Estados Unidos eles tinham a intenção de tornar a Europa uma área dependente do ponto de vista econômico, tá? O que poderia influenciar politicamente. Então, a gente pode dizer que estes fatores aí contribuíram com certeza para o surgimento das primeiras associações dentro do continente europeu. Bem, pessoal, o que seria o objetivo de um bloco econômico, né? Facilitar a circulação de mercadoria entre os países membros do bloco, pessoal. Não tem outro sentido. Esse é o principal elemento, o principal objetivo. Fazer com que o produto que seja produzido em um país, ele possa chegar a outro país de maneira mais facilitada. E para que isso venha a acontecer, há necessidade de que os países procurem criar uma integração entre eles, que eles possam construir de maneira integrada pontes, que eles possam construir de maneira integrada hidrelétricas,
que eles possam construir de maneira integrada ferrovias, o que pode facilitar a circulação da mercadoria entre eles. Mas é claro que nada vai adiantar se eles não também trabalharem a quebra das barreiras alfandegárias. Em outras palavras, eles diminuírem os impostos de importação e exportação de mercadorias. É preciso que eles entrem em acordo, que um passe a ganhar menos do que já estava ganhando, porque isso é uma situação para que a associação comece a dar certo. Não dá para pensar, eu só vou lucrar, eu preciso ceder um pouco. Então, para eu vender mais, eu preciso diminuir o meu preço. E essa é uma saída, então, seria a diminuição das barreiras alfandegárias. Bem, os primeiros ensaios de associações econômicas, de blocos econômicos, eles vão acontecer, pessoal, dentro da Europa. E aí, o primeiro que eu posso citar é o Benelux, Associação entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O segundo foi a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. E o terceiro, aqui nesta ordem, seria o Mercado Comum Europeu. Todos eles vão acontecer após a Segunda Guerra entre os países da Europa. Tá? Estas associações econômicas, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, que formam o Benelux, ela serviu de exemplo para que a SECA pudesse constituir. A SECA ela evolui e se torna o mercado comum europeu. Pessoal, o resultado disso é que o mercado comum europeu deu tão certo que ele vai gerar a União Europeia lá na década de 90. A União Europeia deu tão certo que vai fazer com que os Estados Unidos, o Canadá e o México pensem na criação de uma associação econômica chamada NAFTA. O NAFTA, por sua vez, é uma associação econômica que passou a obrigar, forçar o Brasil, a Argentina também a deixar rivalidades de lado, conversar com o Uruguai e Paraguai e pensar também em um bloco regional, o Mercosul. Claro que neste mesmo período aí da década de 90, lá a Ásia, como o Japão, que eu posso tomar como referência, a própria China, é incrível dizer a Rússia, a Austrália, Nova Zelândia, enfim, é um verdadeiro saco de gatos esta APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Tá? Então eu posso afirmar para vocês que os blocos econômicos, que seriam a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, a APEC, eles tiveram essa origem realmente ali nos primeiros ensaios, que eu chamo assim, dentro da União Europeia, que foi o Benelux, dentro da Europa, melhor dizendo, que foi o Benelux, a SECA e o Mercado Comum Europeu. Tá? Inicialmente a SECA tinha 6 países, ela se transforma em MCE também com esses mesmos 6 países, e depois ela vai crescer gradativamente a cada década até formar a União Europeia. No que se refere ao bloco específico, pessoal, a gente deve preparar um outro mapinha desse daqui numa outra aula e disponibilizo aí para vocês. Obrigado pela atenção. Tá? A aula teria o objetivo de ser breve mesmo e a gente continua na próxima aí.